Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde, onde nos encontramos aqui todas as segundas-feiras às 7h45 para conversar sobre os mais diversos assuntos. Hoje, o nosso assunto é a cirurgia nessa época de coronavírus, de Covid-19. É um assunto que tem tido muito comentário nas últimas semanas. Alguns pacientes sem saber se devem realizar a cirurgia ou não. Nós próprios profissionais também se atualizando, vendo as novidades, os estudos dia após dia para saber o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Enfim, são coisas que a gente tem acompanhado e algumas orientações estão sendo atualizadas no dia após dia. Depois de uma parada total de todos os procedimentos por cerca de 2 semanas em quase todos, se não em todos os hospitais, a nível até de Brasil, a gente falando, aos poucos as cirurgias foram sendo liberadas pelas suas sociedades, né, os Colégios Brasileiros de Cirurgiões, no meu caso específico, como a Sociedade de Plástica também já tem colocado algumas coisas, outras sociedades médicas ligadas à área de cirurgia também. Vários eventos têm acontecido nessas últimas semanas, eu tenho tentado participar de todos, relacionados à cirurgia e o Covid. Cirurgias para serem feitas e de que maneira serem feitas em termos de segurança, tanto para a equipe médica como para a equipe do hospital e principalmente também o paciente. As cirurgias de urgência não tem o que pensar, não tem o que adiar, tem que ser realizadas, procedimentos devem ser realizados, aqueles de risco iminente de morte, como trauma, como úlcera perfurada, apendicite, principalmente os casos mais avançados, que muitas vezes o diagnóstico é tardio. Mas e as outras cirurgias? Por exemplo, cirurgia de vesícula. Vocês têm me acompanhado que eu já tenho feito algumas. Tem os pacientes que têm tido crises de dores com frequência, pacientes que já tiveram pancreatite, que é um quadro grave. Será que vale a pena operar ou não? Então, assim, um dos hospitais que eu opero, o de Igrejinha, ele não é referência para internação de paciente de coronavírus. Então, ou seja, não tem paciente lá internado, até onde a gente saiba, que tem o coronavírus, pelo menos não com os sintomas característicos dessa doença. A cidade também até agora não teve nenhum caso confirmado de coronavírus. Então, depois a gente ter ficado em cerca de 2 semanas sem fazer nenhuma cirurgia, conversando com a equipe anestésica e direção do hospital, resolvemos retornar a essas cirurgias antes que os pacientes tenham crises de dor, inflamações, infecções, agravamentos do seu quadro e aí sim tenham que ficar internado com antibiótico. Alguns casos até podem evoluir para precisar de UTI e procedimentos de urgência. Então esses casos a gente sim tem conversado com os pacientes e feito as cirurgias, tá? Mas cada caso avaliado individualmente. Pacientes fora do grupo de risco, enfim. Todos uns critérios. Cirurgia de hérnia. Hérnia inguinal, por exemplo. O paciente que tem uma hérnia com risco de encarcerar, de obstruir, ou seja, que tem uma chance do procedimento virar uma urgência, paciente que tem dor contínua, ele até sente às vezes trancado o conteúdo da hérnia ali na virilha, esses casos também têm sido avaliados e dá sim para se fazer a cirurgia nesse momento, seguindo os critérios técnicos de qualquer procedimento. Isso serve para essas cirurgias do aparelho digestivo que eu faço. As bariátricas ainda nesse momento a gente não tem feito, né? Mas a gente espera que em breve a gente possa voltar, porque o paciente obeso ele é um paciente pela própria obesidade e as doenças que muitas vezes acompanham, diabetes, pressão alta, enfim, se tornam pacientes do grupo de risco e como a gente sabe que são cirurgias que o paciente tem que ficar internado, mesmo poucos dias, mas tem que ficar, nesse momento é uma cirurgia que não tem sido feita. Diferente dessas outras que eu falei para vocês, que o paciente opera e vai embora no mesmo dia. Às vezes até com a apendicite a gente consegue dar alta no mesmo dia, dependendo do grau que está o apêndice dele, se não está estourado, se não tem abscesso, enfim, a gente consegue. Então, pessoal, isso serve para esses casos.
Os outros casos do aparelho digestivo, câncer, coisa assim, a gente tem que realizar, porque a gente sabe que se esperar 1, 2, 3 meses, sabe-se lá quando que vai voltar à normalidade, a gente espera que volte o quanto antes, mas não tem como a gente saber exatamente. A gente acaba operando sim, porque o câncer a gente sabe que não dá para esperar muito tempo. Com relação às outras cirurgias, o pessoal às vezes tem me perguntado, por mais que não é a minha área, com relação às outras cirurgias, por exemplo, cirurgia estética. Acredito que em breve os hospitais que fazem só esse tipo de procedimento e que não são referência para o coronavírus, também acredito eu que em breve, com os critérios e os cuidados, vai se voltar essas cirurgias. As cirurgias de outras especialidades varia muito de área para área, mas a gente sabe que pacientes com dor crônica, por exemplo, paciente com lesão no joelho ou problema de coluna, que tem dor contínua, que já não consegue aliviar com fisioterapia, tem que ficar à base de muitas medicações, acreditamos que num futuro próximo também vão poder realizar seus procedimentos com todos os cuidados que a gente já falou. Então, pessoal, não atrasem as suas consultas com seus médicos. Temos sim que nos preocupar com o coronavírus, mas não só com ele. E aos poucos as coisas vão normalizando e os procedimentos cirúrgicos também têm sido realizados dentro desses critérios que a gente conversou. Certo, pessoal? Tenhamos todos uma excelente semana e na próxima segunda-feira eu retorno com vocês com mais um programa Melhor com Saúde aqui na Rádio Taquara. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e um grande abraço a todos.